Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo dom da vida, Senhor, que você concede a cada um, Pai. Recebemos de Ti, Senhor, e sabemos que voltaremos para você, Senhor. Nossa pátria não é terrena, nossa pátria é celestial, Senhor. Obrigado porque a cultura do Teu reino tem entrado em nossas vidas, Senhor, e nós temos nos esmerado em manifestar a cultura do Teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, por cada coração contrito, Senhor, nesse lugar, Pai. Em reverência a você, Senhor. Sabemos que você sonda os nossos corações, Pai. Nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, com mãos limpas e coração puro, Pai. Para prestar culto a Ti, Senhor, e para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que toda mente seja cativa à obediência de Cristo nessa noite, Senhor. Que nós possamos receber da Tua palavra como de fato ela é, a genuína semente da palavra de Deus. Nós te louvamos e bendizemos por essa noite em nome de Jesus. Você pode sentar, fica à vontade, boa noite. Obrigado também, pessoal do Ministério de Música. Que a graça e a paz seja convosco, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, como é que você está? Você está feliz que hoje é aniversário de Jordana? Pois é, 30 anos. Agora já completou, né, dona Fabiana? 30? Já completou. Que antes de sair de casa, a dona Fabiana disse que ela não tinha completado ainda não. Mas agora já passou das 7h30, né? Aí já... Que horas foi? 7h50, pronto. Já envelheceu um ano. Pronto. Deus é bom, né? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade aí ao que a gente tem tratado nos últimos cultos, amém? E eu queria começar a pensar com você. Imagine alguém que decide virar fitness e entrar na academia. E aí, depois de muito relutar, muito esforço, e muita batalha no campo da mente, assim, a pessoa consegue finalmente ir para a academia. E quando chega lá, ela pensa que vai ser massa, vai ser feliz, vai estar tudo certo. E ela vai e chega lá o instrutor passa um exercício para ela. Você vai pegar esse peso aqui de 1 quilo. Tem gente que vai ficar triste, né? Mas 1 quilo só, queria levantar 10, queria levantar 20. E tem gente que vai achar que aquilo é demais. Mas o instrutor é rígido, ele diz, não, é 1 quilo só. Você vai fazer 3 sessões de 10. E a pessoa faz 3 sessões de 10 com aquele 1 quilo ali. E quer você ache que é muito pesado, ou quer você ache que é muito maneiro, vai acontecer uma coisa. O seu corpo vai se condicionar àquele peso. Amém? Um belo dia, você já não estará pegando mais 1 quilo. Você vai estar levantando 20 quilos. Mas sabe, você não poderia chegar no peso de 20 quilos sem antes ter passado por 15, e por 10, e por 5, e até por 1. Por quê? Porque seria uma violência contra o teu corpo. Você não estaria preparado, você não teria estrutura e nem condições de suportar aquele peso naquele momento. Amém? Não é assim que funciona? E no outro dia, você começou hoje. No outro dia, você tem uma grata surpresa. No outro dia, quando você se levanta, você se lembra que na noite anterior, você foi para a academia. Né? Cada célula do teu músculo que foi estimulado, ele vai te lembrar. Tu não foi para a academia ontem. E você vai passar 2 ou 3 dias relembrando que você agora está fazendo academia.
Porque a concentração de um ácido lá, que eu não vou chutar qual é o ácido. Qual? Xalamanaias. Tá lá no seu músculo lá, te lembrando, olha, você foi para a academia. E aquele incômodo ele vai passar. E quando aumentar o peso, ele vai voltar. E aí ele vai passar. E quando o incômodo passa, é sinal de que você já está lidando bem com aquele peso. E aí é hora de aumentar o peso e você vai se esforçar mais um pouquinho para que você vá além daquilo que você estava indo, para que aí você consiga ficar como? Incomodado de novo. E aí vai, irmãos, até que você consiga a barriga dos sonhos, você vai ficar nisso daí, ou no bíceps ou no tríceps lá que você está querendo e que está na visão, que você está visualizando, você vai passar por um processo de estímulo, de incômodo e de readaptação. Amém? E nós estamos ultimamente, né, de uns 2 ou 3 cultos para cá, a gente está falando sobre generosidade. Amém? E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Pode ter a ver, é só a gente associar uma coisa a outra. Às vezes, irmãos, a gente está numa situação em que o nosso coração tem uma disposição. E a gente já leu lá em 2 Coríntios, capítulo 9, né, leu Provérbios hoje aqui, que a alma generosa prosperará, e que a gente já também viu, tanto em Coríntios quanto em Filipenses, como é bom a gente estar inserido nesse ciclo de dar e receber. Porque Deus dá semente àquele que semeia, mas também dá pão para alimento. E Ele é tão poderoso que a vontade dEle é que nós superabundemos em toda boa obra. Não é verdade? Mas a gente tem algo que muitas vezes impede que a gente comece já, irmão, num nível lá em cima. E é bom que a gente realmente tenha... Não pense cada um de nós além do que convém. Pense com moderação de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Conforme diz lá em Romanos, capítulo 12. Amém? E veja que bênção. Vamos abrir lá, Romanos, capítulo 12. Não estava programado não, mas vamos lá. Nós somos ensinados sobre fé, e que fé é que realmente agrada a Deus, e o justo vive pela fé, e foi derramado uma medida de fé em nosso coração, e a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas vamos ver, nem sempre, irmãos, a gente vai dar vazão de forma irracional àquilo que a gente propõe. Às vezes Deus vai tocar no coração da gente para a gente fazer uma doideira mesmo. Vai ali e fala para aquela pessoa, isso, isso e isso. Você vai pensar, mas rapaz, eu nem conheço aquela pessoa. Ela vai pensar que eu sou doida. Mas é a voz do Espírito Santo. E você vai lá e diz o que a voz mandou para você, e você não está alucinando, amém? Você simplesmente está obedecendo a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no teu coração. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, que quando você escute a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. E aí você vai lá e dá a palavra, e a pessoa diz, eu estava precisando ouvir isso. E você se alegra e fica feliz. Mas vamos ver aqui, Romanos capítulo 12, versículo 3. Diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Vamos parafrasear isso aqui? Deixa eu ver como é que eu vou parafrasear. Paulo está dizendo aí para você não se achar. Não pense que você é o último Guaraná Antártica do deserto. O único rochedo, o último rochedo do Guaravita. O último copo de água que tem no deserto. Amém? Aí ele diz para a gente pensar com
Com o quê? Você tá projetado aqui? Tá, né? Vamos para todo mundo acompanhar. Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada Amém, irmãos. E muitas vezes, na hora de ser generoso, a gente pensa, rapaz, será que eu dou X ou dou X? E a gente olha para o outro e vê o outro empolgado dando 5x, e você diz assim, rapaz, eu vou dar 5x também, porque o irmão está prosperando e eu quero dar 5x. E aí você vai e dá 5x. E muitas vezes, irmãos, a gente faz isso com a motivação errada. A gente faz isso sem ser guiado, de dar um passo além do que a nossa perna permite. E daqui a pouco a gente está aí pagando juros. Sabe, o dinheiro que Deus te dá, o dinheiro que entra na tua conta ou entra no teu bolso, é de Deus. Amém? E eu tenho pegado algo para mim, que o dinheiro de Deus não é para eu estar pagando multa e juros. Não é para eu estar pagando multa. Porque é um dinheiro santo, é um dinheiro de Deus. Então, irmãos, a gente tem que fazer as coisas por fé. Porque se a gente faz por fé, a gente vai ser bem sucedido. Mas se a gente faz com a intenção errada, simplesmente porque a gente está querendo o lucro, quando a gente não faz por amor, porque a fé opera pelo amor, a gente pode, em vez de colher um fruto muito bom, a gente pagar um preço. E aquele que está dando 5x, irmãos, é porque ele se exercitou ao ponto de hoje ele está dando 5x. Você pode chegar lá também, mas respeita o tempo e o modo, respeita o momento em que você está, para que você não se frustre também. Muitas vezes a gente vê pessoas na caminhada cristã que se frustraram, e você pergunta, mas rapaz, por que tu estás assim? Não, porque aconteceu isso, e fulano e beltrano, porque as expectativas dela estavam em um lugar que não deveria estar. Quando a gente semeia, irmãos, a gente não está semeando visando a recompensa. A gente semeia ou a gente oferta, a gente dá, porque a gente quer ajudar, a gente quer suprir a necessidade de alguém. Não está no retorno. A gente sabe que haverá um retorno, mas não está no retorno. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 37. Diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis o quê? Você consegue identificar nesse versículo 37 que para cada ação existe uma ação correspondente de mesma natureza, de mesma intensidade, vamos dizer assim. E nesse sentido não é no sentido oposto. É exatamente a mesma coisa. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Aí o 38 diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Diz assim: generosamente vos darão. Irmãos, aqui também dá um outro versículo, aqui é o Senhor Jesus, mas eu comparo esse versículo com aquele que nós lemos há alguns cultos atrás, em 2 Coríntios capítulo 9. Existem expressões que vão se sobrepondo uma à outra, e são expressões de grandeza. Ele começa a dizer:
boa medida, depois ele recalcada, aí o Senhor Jesus diz sacudida, depois ele diz transbordante, depois ele diz generosamente vos darão. Mas você tem que entender que o vos darão, ele está diretamente ligado à primeira palavra do versículo. Está aqui? Tá. Então a primeira palavra do versículo é o quê? Dar, dai. E no final, vos darão também. Então, meus amados, quando a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 22, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus falando para Noé, diz assim, 8, 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e frio e verão e dia e noite. Então, claramente ele está falando aqui que vai ter estações, vai ter... Mas a gente vai pegar a primeira afirmação do Senhor, que é verdade, amém? Não deixará de haver sementeira e ceifa. Tempo de plantar e tempo de colher. Irmãos, não tem como alguém colher se alguém não tiver plantado. Não é verdade? Então, a gente vai até para a palavra de Deus, quando Paulo, lá em Romanos capítulo 10, ele diz, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como vão crer em alguém que eles nunca ouviram, no que diz respeito à propagação da palavra de Deus, que é uma semente. Amém? Para que eu e você fôssemos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, a gente precisou ouvir sobre Cristo Jesus. Da mesma forma, meu amado, quando Jesus diz aqui em Lucas, no texto que a gente leu, Lucas capítulo 6, versículo 38, ele diz, olha, se você der, se você ter essa ação de dar, vos darão também. Você entra no ciclo do dar e receber que Paulo fala lá em Filipenses. Quando Paulo diz, a gente já leu também, não hoje, né, mas no último culto, creio eu, de que o povo daquela igreja fez bem em se associar com Paulo no tocante ao dar e receber. Então, meus amados, tem um ciclo, tem a lei da semeadura, que a gente chama. É um princípio, irmãos, estabelecido por Deus, que aquilo que o homem plantar, o homem colherá também. Se o homem está plantando condenação, o homem vai colher condenação. Se o homem está plantando perdão, você também vai colher perdão. Aquele que não perdoa também não tem seus pecados perdoados pelo Pai. Não é verdade? Mas no sentido de bens materiais, como a gente leu já lá em Gálatas capítulo 6, amém? A gente leu de que aquele que é instruído na palavra deve fazer participante de coisas boas aquele que está instruindo. Porque entra numa bênção de dar e receber, irmãos. E se lá agora em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz, se alguém compartilha bênçãos espirituais com vocês, será muito receber bens materiais? Amém? Irmãos, e como na primeira mensagem, eu vejo algumas pessoas aqui que não estavam nos 2 últimos cultos, a gente está continuando um raciocínio que não começamos hoje, amém? Então eu indico você a ir lá no canal do YouTube da Igreja Verbo da Vida. Qual é o canal? É Verbo Vitória PE no YouTube, veja lá, porque a gente tem avançado no raciocínio, amém? Todo mundo aqui, eu falei errado?
Não? Tá certo. Então, falei certo. Vá lá e siga, curta, compartilhe e ative o sininho. Tá certo? Se inscreve no canal. Eu estou falando aqui hoje, e hoje a gente vai falar e vai dar prosseguimento a falar especificamente daqueles que estão nos guiando, amém? Dos nossos guias. Hoje sim, nós vamos ler Hebreus capítulo 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, abra que a gente vai para lá em algum momento. Mas, irmãos, existe uma responsabilidade sobre aqueles que estão conduzindo as ovelhas. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. E também diz para que o povo não queira ser todo mundo mestre, porque os mestres hão de receber um maior juízo, uma maior cobrança, porque tem muita responsabilidade. E o mundo, ele sabe reconhecer quando a liderança da igreja, quando o pastor, ele não age de forma correta. E faz até generalizações. E todo pastor é abençoado, né? A gente não diz isso? Todo pastor é abençoado, todo pastor é servo de Deus. Porque eu não vou dizer, não vou amaldiçoar ninguém. Mas a gente escuta aí como as pessoas dizem. E tem gente que diz, eu não vou para a igreja não, porque todo pastor é torcedor do esporte. Né? Ou coisas parecidas a essas, quais não é digno nem que a gente esteja nomeando, né, mencionando. Mas, irmãos, a gente sabe como as pessoas do mundo, elas têm essa mentalidade de que no ambiente de igreja existe uma possibilidade de alguém se aproveitar disso. E sabe, Jesus também sabia disso. E sabendo disso, ele fala dos maus pastores. Amém? Vamos abrir lá em João, capítulo 10. Na sua Bíblia pode ter assim, o título, né? Jesus, o bom pastor. Na minha tem aquele títulozinho. João 10, versículo 1, né? Logo em cima, assim, tem Jesus, o bom pastor. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco. Você sabe o que é um aprisco? Sabem o que é aprisco? O quê? Aonde fica ali os bichinhos, aonde as ovelhas dormem, né? O lugar de segurança das ovelhas. Aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é... Vamos participar, irmão? Porque eu sei que eu falo muito devagar e minha voz ela é muito... assim, dá um sono santo na minha voz, assim. Então, você participando, talvez você não durma. Amém? Então, diz assim, o versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Vai adiante delas. Quem é que vai adiante delas? O pastor. Nota 10 de interpretação de texto. Se cair esse texto no Enem, aí o pessoal vai se dar bem. Amém? Então, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão
o estranho. Mas fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? E Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará. E aí chega no bendito versículo 10, que diz: o ladrão vem somente para... Eu vim para que tenha e vida em... Aí Jesus diz, ele já disse que era a porta, agora ele diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Irmão, isso é santo demais, esse texto. Não que os outros não sejam, amém? A Bíblia é toda santa. Mas, irmãos, isso aqui, a gente tem que entender o que Jesus está falando. Sabe, a gente não precisa ser feito os fariseus, que Jesus falava as parábolas e os fariseus não entendiam. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós e ele é o nosso professor por excelência, irmãos. Se eu não entendo o texto, se eu tenho uma dificuldade de compreender o que é que está escrito, pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai te revelar todas as coisas. Amém? Eu li até o 13, não foi? 12. O 13 diz assim: um mercenário foge. Por que é mercenário? É mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, entrarão, haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para quê? Para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. E o que é que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando? E olha que eu não ia ler esse texto, mas amém, né? Já li. O que é que isso tem a ver, irmãos? Porque nem todo pastor preside bem. Amém? E lá em Timóteo a gente também já viu que aqueles que presidem bem são merecedores de dobrados honorários, de dupla honra. Amém? Irmãos, e nem todo pastor é de fato pastor. Tem gente, irmãos, que está com um título de pastor, mas é mercenário. Mas é ladrão e salteador. Porque Jesus, nessa passagem, ele está falando do pastor, do bom pastor, e daquele que é mau pastor, que é mercenário, que é sem vergonha. Aí ele diz, o ladrão que só vem para matar, roubar e destruir é esse mau pastor.
A gente sabe, irmão, que Satanás é mal ruim, é ruim mesmo. Então, por associação, a gente entende que é as obras das trevas que fazem isso. Mas no texto ele está falando do bom pastor, que é ele, e daquele que é mercenário, que é ladrão. A gente sabe que isso existe e Jesus já sabia. Mas fica tranquilo, porque de Deus ninguém zomba. E aquilo que o homem plantar, ele vai colher também. Aquele que planta pela carne, colherá corrupção. A gente pode se alegrar com isso? Porque com a medida que se mede, vai ser medido também, meu amado. Mas aqui eu queria destacar, e olhe, realmente a gente ia ler Atos capítulo 20, Mateus capítulo 10, Romanos capítulo 13, Filipenses capítulo 2 e 1 Pedro capítulo 2. Mas eu gostei tanto disso aqui que o Espírito Santo me lembrou. Irmão, vê que bênção. Deixa eu ver aqui o versículo que a gente... Aqui, ó. Versículo 13 diz assim: o mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado. Não tem cuidado com as ovelhas. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele dá voluntariamente. Qual é a diferença de algo que a gente faz voluntariamente e algo que a gente faz por obrigação? Ou porque não tem opção? Ou porque é aquilo mesmo que... É até chato responder uma pergunta dessa, né? Porque é tão óbvio, né? Mas aquilo que a gente faz voluntariamente, a gente faz porque a gente quer, irmão. O pastor, o bom pastor, ele cuida das ovelhas porque o prazer dele está naquilo dali. Ele quer fazer aquilo mesmo e por isso que ele faz. O mercenário, ele é pago para fazer alguma coisa. E quando a corda estica, ele foge, ele pipoca, ele vai embora. Porque ele não tem cuidado pelas ovelhas. Sabe, a dedicação é um fruto do amor. A gente só se dedica àquilo que a gente ama. E não tem como alguém fazer algo bem feito sem dedicação. Você está aqui? Não tem como alguém fazer algo bem feito se não se dedica àquilo dali. Da mesma forma, não tem como algum pastor em algum lugar presidir bem sem dedicação àquilo que ele está fazendo, se propondo a fazer. E aí a Bíblia diz que Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz, olha, dobrados honorários deve ser receber aquele que preside bem. E, irmãos, agora sim você está lá com o dedo lá em Hebreus, né? Vamos lá abrir em Hebreus. Abre lá no capítulo 13, a gente vai ler o capítulo inteiro. Não vamos ler o todo, não. Mas a gente vai ler um pedaço bom. A gente vai ler até o 17. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligenciei a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. A gente começa assim a alinhar ao X da questão. Seja a vossa vida sem avareza. Porque, irmãos, se a gente já sabe, a gente leu lá em Provérbios, que a alma generosa, ela prospera, mas aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E o coração do filho e da filha de Deus, ele é um coração à imagem do Pai.
E Deus não é pirangueiro, irmão. A avareza não faz parte da nossa natureza, recriada à imagem de Deus. Generosidade faz parte da nossa natureza, feita à imagem de Deus. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos ler como se Deus estivesse falando com você. Ele diz assim, ó: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não tem por que a gente estar ansioso por coisa alguma. Não tem por que a gente estar aperreado, arrancando os cabelos, porque as coisas estão se apertando. Ele tem nos garantido: jogai sobre mim as vossas aflições, suas necessidades, apresente diante de mim pela súplica e pela oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, nem pelo que havereis de comer, nem pelo que havereis de vestir, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. E Ele diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Por isso que a gente não precisa ser avarento. Por isso que a gente não precisa ficar retendo mais do que convém, porque Deus dá pão para alimento. Mas Ele também dá semente para que semeie, irmão, porque Ele quer te usar para abençoar a vida de alguém. Ele quer me usar como um centro de distribuições das riquezas dele, porque dele é o ouro e dele é a prata, dele é toda a glória que há na terra. O salmista já disse: olha, nós te devolvemos daquilo que chega de tu, daquilo que tu nos dá, nós te devolvemos. Porque, irmãos, nada trazemos para esse mundo e daqui nada levaremos. Mas existe algo que pelas obras que a gente faz aqui, a gente recebe, não leva daqui, mas a gente recebe na presença do Senhor. Um galardão, irmãos. As boas obras dos justos. É com isso que nós vamos nos vestir, irmãos. Com as boas obras que nós fazemos aqui, e veja como começa esse capítulo. Esse capítulo ele diz que as pessoas que não negligenciaram a hospitalidade, sem saber, acolheram a anjos. Irmãos, a gente não sabe quem está ali no outro lado, mas uma coisa eu te digo, e eu não... Bota o teu dedo santo aí. Bota teu dedo santo, marca aí, Hebreus capítulo 13, e vai lá em... Não vai não. A gente projeta aqui, Mateus capítulo 10, versículo 40. Deus é bom e a sua bondade é para todos sempre. Bota vamos do 40 mesmo. Isso é Jesus, amém? Nosso Senhor, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus. Ele diz assim: quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, perdão. Por 41 agora. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser estes meu discípulo, em verdade vos digo, de modo nenhum
perderá o seu galardão. Irmãos, alguns, sem saber, acolheram a anjos. Mas nós, quando nós damos a alguém, nós damos ao próprio Cristo. Tem um provérbio, eu não vou me lembrar agora a referência, mas depois eu olho aqui no Google e te digo. Que diz assim: aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Deus não é veaco. Irmãos, a gente tem que entender e crescer nesse entendimento de que nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Nós estamos aqui para promover a vida do outro. Ah, mas o outro pisou no meu pé. É esse que pisou no teu pé mesmo. Tu tem que orar e abençoar a vida dessa pessoa, rapaz. Essa pessoa que te aperreou. E eu tenho um chamado no ministério do aperreio. Eu aperreio minha esposa e já estou aperreando meu menino. De vez em quando eu dou um susto nele. Mas, irmãos, aquela pessoa que é má mesmo assim, que você tem aquele negócio entalado com ela, é essa mesma pessoa que tu tem que abençoar a vida dela. Você tem que quebrar esse ciclo de tu faz mal a mim, eu faço mal a tu faz mal a mim, eu faço mal a tu. Porque é plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. A gente tem que sair disso, isso é maldição, isso leva para a cova, irmãos. Leva para a morte isso, literalmente. A gente tem, como a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. E não retribua o mal por mal. Então, quando, irmãos, a gente é generoso e a gente é desprendido, contentes com aquilo que nós temos, a gente não está muito aperreado. Muitas vezes, o remédio para a ansiedade é a generosidade. Muitas vezes, irmãos, é a generosidade. Mas a gente vai voltar lá para Hebreus, né? Eu li até que versículo? Até o 5, né? O 6 diz assim: assim, afirmemos confiadamente. Vamos fazer essa afirmação com confiança? Vamos lá, todo mundo. Todo mundo aí, dá umas tapinhas na cara para acordar. Vamos lá, todo mundo fazer essa afirmação com confiança. No 3, amém? 3. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem poderá fazer... Com confiança, irmãos. Ele é o meu auxílio. O Senhor Todo-Poderoso é o meu auxílio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aí o versículo 7 ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém? O 8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. E ele faz aqui uma advertência: fica ligado. Fica ligado para você não se envolver com doutrinas estranhas. Lembra dos teus guias. Lembra de quem te pregou a palavra de Deus e imita a fé desses. Para você ter cuidado de não se emaranhar com um monte de doutrina estranha. Porque esses aí, e aqui é um contexto bem específico também, aqui, quando ele está escrevendo essa epístola aqui,
pessoal estava com o pé lá um pecar, né? Entre práticas de uma aliança antiga e a verdade do ministério proposto pelo sacerdócio do Cristo Jesus. Mas, irmãos, é importante a gente atentar para isso daqui. Ele diz que nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Aí ele diz aqui o versículo 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, diferentemente de antigamente, da tribo de Levi, que era mandamento de Deus, que eles não tinham herança separada por Deus, iam ser sustentados pelas 11 tribos restantes de Israel, a tribo de Levi. Aí aqui o 11 diz, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Aqui ele está fazendo aqui mais uma vez, durante toda a epístola, uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Mas vamos prosseguir. Aí ele diz aqui no versículo 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Amém. Glória a Deus. Mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Não negligencie a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, irmãos, não é específico assim, olha, na igreja tem 50 membros, a gente vai escolher um e esse a gente vai abençoar, a gente vai orar, não é assim não, irmão. É com todo mundo. É com todo mundo, é mútua cooperação. Por toda junta e ligamento é que o corpo coopera para o crescimento, irmão. Aí o versículo 17 diz, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não o quê? E não gemendo, porque isso não vos aproveita. Não aproveita a vós outros. Vele uns pelos outros, mas atente também para o teu guia, que pregou a palavra de Deus. Atenta, irmão, se ele preside bem, se é integridade naquilo que ele está fazendo, meu amado. Porque deve ser merecedor de dupla honra, porque ele vela por nós. E ele não está falando aqui do bom pastor, como a gente leu lá em Mateus, mas é comparável ao bom pastor, porque o bom pastor não é mercenário, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E se o trabalhador que é digno do seu salário, irmão, o pastor, ele se alimenta do leite das ovelhas. Amém? Amém, irmãos. Deus é bom. Para que o guia não faça o que ele faz gemendo, sofrendo, padecendo, irmãos. Amém? Mas eu volto a colocar os pontos nos is. Primeiro ponto é que não pense além do que convém, e seja a sua moderação conhecida por todos. Veja qual é o seu limite, irmãos. Nenhum pastor, de que se aproveita ao pastor
ordenhar tanto um animal a ponto de matar o animal. De nada se aproveita. Esse não é pastor, esse é mercenário. Eu posso ouvir um amém? O que ordenha a ponto de matar, de sacrificar a ovelha, isso não é pastor, não. Isso é mercenário, isso é ladrão. Esse veio para matar, roubar e destruir. Mas o trabalhador é digno do seu salário, meu amado. E a gente deve fazer o bem a todos os homens. Como eu disse, a gente não escolhe uma pessoa. Não é o presbítero, o bispo, o pastor, o líder da célula. Não, irmão. A gente faz bem a todos os homens. A gente tem que superabundar em toda boa obra. Porque a gente anda em amor. E se a gente dá, a gente entra no ciclo de dar e receber, amado. Dê e dá-se-vos-á também. À medida que você medir, você será medido também. E isso é poderoso demais. Porque isso nos alinha naquilo que é bom e nos livra daquilo que é mal, irmão. O contexto é maravilhoso. Ele diz, dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Mas ele diz, olha, não julgue para você não ser julgado. Não condene para você não ser condenado. À medida que você medir, você será medido também. Lê a Bíblia, salva o homem. Leia a sua Bíblia. Medite na palavra de Deus, de dia e de noite, irmão. Ela é luz para o nosso caminho, literalmente. Literalmente. E, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Porque se não esmorecermos, se não desistirmos, no tempo certo, nós colheremos. Amém? E caso você queira anotar, né, os outros versículos que eu ia trabalhar, ia ler aqui com vocês, a gente ia ler Atos capítulo 20, versículo 35, que diz que melhor coisa é dar do que receber. Iríamos ler também Romanos capítulo 13, versículo 7, que diz que nós devemos pagar a todos o que é devido. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 29, diz para a gente honrar sempre a homens como esses. E no contexto, quando a gente vai ver, é um homem que se dedica ao reino de Deus. E que sofre por se dedicar ao reino de Deus. Perseguição naquele tempo. E vamos fechar com isso aqui. Projeta aqui para mim, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratai todos amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra, irmãos. Não humilhe ninguém, não queira ser melhor do que ninguém, né? No corpo, a gente tem funções distintas, diferentes, mas todo membro é necessário. Todos os membros são necessários, irmãos. Tratai todos os homens com honra. Temei a Deus. E também honrai as autoridades. Honrai o rei. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai concluir. Provérbio 19, verso 17, é o provérbio que eu disse, que quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Amém? Aí, na tradução que eu traduzi, fica, Deus não é veaco. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra.
Quero te agradecer pelo ministério do Teu Santo Espírito, Senhor, que trata conosco. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça também, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós vamos continuar avançando em conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade para nós, Senhor, e crescermos na prática da Tua palavra e no pleno conhecimento da verdade, Senhor. Que a Tua bênção repouse sobre cada um de nós, Senhor, cada um possa voltar para seus lares em paz, Senhor, sabendo e declarando com confiança que você é o nosso refúgio, Senhor, a nossa fortaleza. Você nunca nos deixará e nunca nos desamparará, Senhor. Nós somos gratos por isso e te agradecemos por todos os benefícios que você tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, irmãos.